Agora nós iremos para a correção dos exercícios. Como comparar diferentes opiniões? Página 40. Diariamente recebemos e emitimos opiniões e muitas vezes nos deparamos com textos que expressam diferentes pontos de vista a respeito de um mesmo tema ou fato. Um leitor competente é capaz de perceber os pontos de vista veiculados em um texto e de que forma estes se relacionam a outros. Exercício número 25, Prova Brasil. Texto 1. Telenovelas empobrecem um país. Parece que não há vida inteligente na telenovela brasileira. O que se assiste todos os dias às 6, 7, 8 horas da noite é algo muito pior do que os mais baratos filmes B americanos. Os diálogos são péssimos, as atuações sofríveis. 3 minutos em frente a qualquer novela são capazes de me deixar absolutamente entediado. Nada pode ser mais previsível. Antônio Filhos, Veja, 11 de março de 1996. Texto 2. Novela é cultura. Veja, novela de televisão aliena? Maria Aparecida. Claro que não. Considerar a telenovela um produto cultural alienante é um tremendo preconceito da universidade. Quem acha que novela aliena está, na verdade, chamando o povo de débil mental. Bobagem imaginar que alguém é induzido a pensar que a vida é um mar de rosas só por causa de um enredo açucarado. A telenovela brasileira é um produto cultural de alta qualidade técnica e algumas delas são verdadeiras obras de arte. Veja 24 de janeiro de 96. Com relação ao tema telenovela. Letra A. Nos textos 1 e 2 encontram-se as mesmas opiniões sobre a telenovela. Nos textos 1. Compara-se a qualidade das novelas com os melhores filmes americanos. C. No texto 2, algumas telenovelas brasileiras são consideradas obras de arte. E letra D, no texto 2, a telenovela é considerada uma bobagem. Então, nós temos a afirmação correta e letra C. No texto 2, algumas telenovelas brasileiras são consideradas obras de arte. Então, exercício 25, alternativa C, que é a correta aí, ok? Questões que pedem a identificação e a comparação do ponto de vista de autores de 2 ou mais textos lidos exigem que você identifique em cada um destes textos o assunto em decisão, a opinião defendida. A seguir, é importante comparar os pontos de vista para perceber pontos de semelhança e diferença entre essas opiniões. Na questão em análise, por exemplo, observe que o tema já está indicado no enunciado. Na estrutura mais comum de textos opinativos, o ponto de vista é apresentado logo no início do texto para então ser construída a argumentação. No texto 1, logo no título, note que o uso da palavra empobrece indica o valor negativo. E na primeira fase, parece que não há vida inteligente na telenovela brasileira, fica evidente o posicionamento do autor a respeito das novelas não é positivo. Em 2, por ser uma entrevista, é preciso considerar não apenas a fala da entrevistada, mas também a do entrevistador em virtude dos implícitos. Claro que não aliena. O posicionamento da entrevista também pode ser encontrado ao final do trecho, especialmente em algumas delas são verdadeiras obras de arte. Nesta questão proposta, feita com a identificação, é possível eliminar a alternativa A, pois os autores não concordam quanto ao valor das novelas. A afirmação B pode ser descartada se considerarmos que o autor defende que as novelas brasileiras são piores que os mais baratos filmes B americanos. Também se descarta o item D ao se perceber que se considera bobagem a ideia de que uma pessoa é influenciada pelo enredo de uma novela. Em C, por outro lado, reproduz exatamente a última frase do texto. Resenha crítica. Neste capítulo, você irá escrever uma resenha crítica sobre um livro que leu. Antes, porém, leia a resenha crítica e produza sobre o livro policial e faça as questões propostas. Então, apenas você irá responder as questões aqui, ok? Então, vamos lá respondendo as questões, como foi explicado no vídeo anterior.
Resenha O Caso Santi Freike. Resenha feita pela Lari. Título: O Caso Santi Freike. Título original: La Freike Santi Freike. Série: Comissário Maigret. Autor: Jorge Simenon. Editora Companhia das Letras, página 144, ano 2015. Saiba mais: Scooby, comprar, Amazon, Submarino e Saraiva. Me decepcionei com o autor. Sinopse: O Caso Santi Freike é o 13º livro protagonizado por Julius Maigret, em que finalmente conhecemos seu passado. Ele é filho do administrador de um castelo ao sul de Paris, para onde volta pela primeira vez desde o enterro do pai. O motivo: um bilhete anônimo. Um crime seria cometido no local durante a missa de finados. Antes do fim do sermão, a condessa de Santi Freike morre subitamente. Sua família está falindo. O filho é um aproveitador. Mais que investigador, os suspeitos, o maior desafio de Maigret é enfrentar as lembranças de Santi Freike lhe desperta. Lhe desperta. A trama: o distrito da Polícia Judiciária de Paris recebe um telegrama anunciando que o crime será cometido na igreja de Santi Freike, vilarejo nas cercanias de Moulins, cidade natal de Maigret. Maigret vai ao vilarejo por precaução ao final da primeira missa do dia de finados. Discreta e aos poucos ouvintes. Todos se levantam para ir embora, exceto a condessa de Santi Freike, que já jaz morta em seu genuflexório. O protagonista. Depois de vários livros, descobrimos como foi a infância de Maigret, filho do administrador do castelo de Santi Freike. Ele se mostra incomodado por ninguém da cidade se lembrar dele e continuamente perturbado com as lembranças que tem do local e de sua infância. Ainda leva o crime de forma pessoal, pois tinha grande admiração pela outrora bela condessa enquanto ainda vivia no castelo. Os personagens secundários. Não há exatamente personagens secundários nesse livro. Ele é curto e não há muito desenvolvimento de nenhum dos personagens apresentados. Capa, diagramação e escrita. A capa foi provavelmente o que mais gostei neste livro. Os flocos de neve dão um efeito lindo e ela ainda é aveludada. A diagramação é muito simples, a fonte um tanto pequena e notei poucos erros de ortografia. A escrita foi minha maior dificuldade, entediante e arrastada. Tive de me esforçar para terminar. Concluindo, sou leitora de Simeon há 15 anos. Fiquei realmente triste e decepcionada com este livro. Ele é muito curto, mal explorado. Esperava um desfecho sobre o passado de Maigret há tempos e quando finalmente temos um, ele é pobre. Igualmente o restante da história e a construção dos personagens. Talvez ele tenha perdido uma leitora. Lari, O Caso Santi Freike, e aqui o site onde está disponível aí esta resenha crítica aqui. Exercício número 1. Que dados sobre o livro são apresentados na ficha técnica que abre o texto? Então, o título em português e no original, o autor, de que série faz parte, editora, número de página, ano de publicação, onde comprar. Então, tudo isso apresenta também a resenhista Lari. Então, tudo isso são as informações dadas, apresentadas na ficha técnica do texto aí, sobre o texto. Então, vamos respondendo aí o exercício número 1 aí. Exercício número 1, título em português. Título em português e no original. Autor, de que série faz parte,
editora, número de páginas, ano de publicação, onde comprar, e apresenta também a resenhista Lari. A resenhista Lari. Então, ficou respondido desta forma aí o exercício número 1. Exercício número 2. Antes de iniciar o desenvolvimento do texto, a resenhista declara sua opinião sobre o livro. Letra A. Copie o trecho em que se encontra essa opinião aí. Então, a opinião dela principal aí é que ela se decepciona com o autor. Então, faça uma pausa aí, estarei apagando o quadro para continuar respondendo. Então, exercício número 2, letra A. Letra A. Me decepcionei com o autor. Me decepcionei com o autor. Letra B. Ela é positiva ou negativa? Negativa, tá? Então, letra B, negativa. Letra C. Quais elementos que explicam essa avaliação são apresentados? Grife no texto. Então, eu vou estar aqui respondendo para vocês, tá? Esses elementos são: não há muito desenvolvimento de nenhum dos personagens apresentados, e a diagramação é muito simples, a fonte um tanto pequena e notei poucos erros de ortografia. Então, essa é a parte do texto, eu estarei escrevendo e vocês grifam no texto aí, ok? Então, letra C. Não há muito desenvolvimento. Não há muito desenvolvimento. Não há muito desenvolvimento de nenhum dos personagens apresentados. De nenhum dos personagens apresentados. Os personagens apresentados. Então, vocês irão sublinhar essa parte no texto. E também essa outra parte aqui, a diagramação. A diagramação é muito simples.
A diagramação é muito simples. A fonte um tanto pequena. A fonte um tanto pequena. Um tanto pequena. E notei poucos. E notei poucos. E notei poucos erros de ortografia. Erros de ortografia. Então, esta é a parte que vocês irão grifar no texto aí, ok? E no próximo vídeo darei continuidade à correção dos exercícios.